Você acorda cansado, mesmo tendo dormido a noite toda. Vai para a academia, mas os pesos que antes eram leves agora parecem impossíveis. Olha no espelho e pensa: onde foi parar minha energia? Se você se reconhece nisso, eu preciso te contar algo importante. O que a maioria dos homens não sabe é que existe um alimento simples, barato e disponível em qualquer supermercado que contém 3 dos nutrientes mais importantes para a produção de testosterona. E durante décadas, médicos pediram para você evitar esse alimento. Estou falando do ovo, especialmente da gema. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research mostrou que homens que consumiam ovos inteiros tiveram um aumento de testosterona 3 vezes maior do que aqueles que comiam apenas as claras. Hoje eu vou te mostrar exatamente como a falta de ovos na sua dieta pode estar sabotando sua testosterona sem você perceber. Vou te explicar a biologia por trás disso, revelar 3 erros que a maioria dos homens comete, e te dar 3 soluções práticas que você pode implementar amanhã mesmo. E não, você não vai precisar comer uma dúzia de ovos por dia. Às vezes, pequenos ajustes fazem toda a diferença. Sabe o que me preocupa? É ver homens que fazem tudo certo e ainda assim não conseguem os resultados que esperam. Eles caminham todos os dias, evitam fritura, comem salada, tentam dormir bem e, mesmo assim, acordam destruídos. Olham no espelho e veem um corpo que não responde mais como antes. Sentem uma fadiga que não faz sentido. E o pior, acham que isso é normal, que faz parte de envelhecer, que não tem jeito. Mas a verdade é outra. A diferença entre o homem que mantém sua vitalidade depois dos 50 e aquele que sente o corpo desmoronar não é genética. Não é sorte. É um padrão escondido na alimentação que quase ninguém discute. E esse padrão pode estar ligado a um alimento que você eliminou da sua vida por medo. Meu nome é a Dra. Bianca Rangel, e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa: cansaço, perda de força, baixa libido. E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos deles tinham algo em comum: uma alimentação pobre em nutrientes essenciais para a testosterona. E entre esses nutrientes, 3 deles estão concentrados em um único alimento que muitos tinham cortado da dieta por medo: o ovo. Nos próximos minutos, você vai entender como seu corpo produz testosterona e por que certos nutrientes são absolutamente essenciais nesse processo. Vai descobrir 3 armadilhas que podem estar sabotando sua saúde hormonal sem você perceber. E vai sair daqui com 3 estratégias práticas que podem fazer diferença real na sua energia, na sua disposição e na sua qualidade de vida. Esse conhecimento pode mudar a forma como você olha para a sua alimentação. E mais importante, pode te dar de volta algo que você achava que tinha perdido para sempre. Agora que você entendeu por que esse assunto é tão importante, deixa eu te mostrar como a fábrica de testosterona do seu corpo realmente funciona. E por que ela pode estar operando com as portas fechadas sem você saber. Imagine que seu corpo é uma fábrica que produz testosterona 24 horas por dia. Essa fábrica fica nos seus testículos, em células especializadas chamadas células de Leydig. Mas assim como qualquer fábrica, ela precisa de matéria-prima para funcionar. Sem os ingredientes certos, a produção diminui. Não importa quão bem a maquinaria esteja funcionando. Se falta material, não sai produto. Quando você era jovem, essa fábrica operava em capacidade máxima. O corpo recebia os nutrientes da alimentação e os transformava em testosterona de forma eficiente. O colesterol, especificamente, é o tijolo fundamental dessa construção. A testosterona é literalmente fabricada a partir dele. Sem colesterol suficiente, não há testosterona. É simples assim. A vitamina D funciona como o supervisor da fábrica. Ela coordena o processo, garante que as células de Leydig funcionem corretamente. Estudos mostram que homens com deficiência de vitamina D têm níveis significativamente mais baixos de testosterona. Em um desses estudos, a suplementação de vitamina D por um ano aumentou os níveis de testosterona em mais de 20% nos participantes que tinham deficiência. E o zinco? Ele é o operário especializado. É ele que garante que a conversão de colesterol em testosterona aconteça corretamente. Sem zinco suficiente, mesmo com todo o colesterol do mundo disponível, a produção fica comprometida.
Agora, depois dos 50, essa fábrica naturalmente começa a desacelerar. A produção de testosterona cai cerca de 1 a 2% ao ano. Isso é normal, faz parte do envelhecimento. Mas aqui está o problema que ninguém te conta. Se você também está privando a fábrica de matéria-prima, cortando ovos da dieta, por exemplo, você está acelerando esse declínio. Está jogando contra o seu próprio corpo. Um estudo impressionante ilustra isso perfeitamente. Pesquisadores restringiram o zinco na dieta de homens saudáveis por 20 semanas. O resultado? A testosterona caiu de 39,9 para 10,6 nanomols por litro. Uma queda de mais de 70%. 70%. Apenas por restringir um único nutriente. E a gema do ovo é uma das fontes mais completas desses três nutrientes juntos. Cada gema contém 186 mg de colesterol, uma quantidade significativa de vitamina D, que é difícil de encontrar em alimentos, e zinco. Quando você evita ovos, especialmente as gemas, você está tirando da sua fábrica 3 matérias-primas essenciais de uma só vez. É como fechar 3 fornecedores ao mesmo tempo e esperar que a produção continue normal. Não funciona assim. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio garante que este conteúdo alcance quem pode estar sofrendo em silêncio com essas mesmas dúvidas. E agora, vamos às armadilhas que você precisa evitar. Agora que você entendeu como a fábrica de testosterona funciona, eu preciso te mostrar os 3 erros que mais de 70% dos homens cometem, sem perceber quando o assunto é ovo e hormônios. E o primeiro pode te surpreender. O primeiro erro eu chamo de o medo da gema. É quando o homem come apenas claras de ovo, descartando as gemas sistematicamente. Ou quando ele limita o consumo a 2 ou 3 ovos por semana, com medo do colesterol. Eu entendo de onde vem esse medo. Durante décadas, a gema foi associada a doenças cardíacas. Médicos recomendavam evitá-la. Parece uma escolha saudável e prudente. Proteger o coração é importante, afinal. Ninguém quer ter um infarto. Então, cortar a gema parece fazer sentido. Mas a ciência evoluiu. Estudos recentes mostram que o colesterol que você come tem um impacto muito menor no colesterol do seu sangue do que se pensava. Para a maioria das pessoas saudáveis, comer ovos inteiros não aumenta o risco cardiovascular de forma significativa. O que acontece quando você evita a gema? Você está eliminando 100% do colesterol do ovo. Aquele mesmo colesterol que é o tijolo fundamental para construir testosterona. Está eliminando 100% da vitamina D do ovo. E a maior parte do zinco, do selênio e das vitaminas do complexo B. Um estudo de 2021 comparou 2 grupos de homens durante 12 semanas de treino de resistência. Um grupo comia 3 ovos inteiros por dia. O outro comia apenas as claras. O resultado? O grupo dos ovos inteiros teve um aumento de testosterona de 2,4 nanogramas por mililitro. O grupo das claras? Apenas 0,7, mais de 3 vezes menos. Mesma quantidade de proteína. Mesmo treino. A diferença estava na gema. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de escolha saudável e de disciplina alimentar. O segundo erro eu chamo de o café da manhã pulado. É quando o homem pula o café da manhã completamente, ou come algo rápido e pobre em proteínas e gorduras. Um café com torradas. Uma fruta correndo. Os ovos ficam para depois, ou para quando der tempo, que geralmente é nunca. Parece prático, não é? Muitos acreditam que jejum intermitente é benéfico. Outros simplesmente não sentem fome de manhã. Economiza tempo em uma rotina corrida. Sai de casa mais rápido. Mas aqui está o que você precisa entender. Amanhã é quando os níveis de testosterona estão naturalmente mais altos. É também quando o corpo está mais receptivo a nutrientes, depois do jejum noturno. Quando você pula o café da manhã, você está perdendo a janela ideal para fornecer matéria-prima à sua fábrica hormonal. A fábrica está pronta para trabalhar, mas você não entrega o material. Além disso, começar o dia com carboidratos simples, como pão e torradas, sem proteínas e gorduras adequadas, provoca picos de insulina. E esses picos podem interferir na produção de testosterona. Estudos indicam que dietas com baixa gordura estão consistentemente associadas a níveis mais baixos de testosterona em homens. O ovo no café da manhã oferece proteína de alta qualidade, gorduras saudáveis e nutrientes essenciais
exatamente quando o corpo mais precisa deles. E você está deixando isso passar. O terceiro erro é o que mais vejo em homens que realmente tentam fazer a coisa certa com a alimentação. E é aqui que fica interessante. O terceiro erro eu chamo de a preparação sabotadora. É quando o homem até come ovos, mas prepara de formas que destroem os nutrientes ou adicionam elementos prejudiciais. Fritura em óleo vegetal oxidado. Cozimento excessivo até a gema ficar verde. Ou ovos acompanhados de bacon processado e pão branco. Ovo frito é gostoso. Eu sei. Parece que qualquer forma de comer ovo é melhor do que não comer. E combinações como ovo com bacon parecem tradicionais. Masculinas até. Mas o modo de preparo importa tanto quanto o alimento em si. Quando você frita ovos em óleo de soja, milho ou canola em alta temperatura, esses óleos produzem compostos oxidados. Esses compostos aumentam a inflamação no corpo. E inflamação crônica está diretamente ligada à redução de testosterona. Você está tentando ajudar, mas está sabotando. Quando você cozinha o ovo demais, até a gema ficar com aquela borda verde acinzentada, parte do ferro e do enxofre formaram sulfeto de ferro. Isso indica a degradação de nutrientes. A biodisponibilidade cai. Você come o ovo, mas não absorve o que ele tem de melhor. E os acompanhamentos? Bacon industrializado, embutidos e pão branco adicionam gorduras trans, nitratos e provocam picos de açúcar no sangue, todos associados à menor produção hormonal. Deixa eu te contar sobre o Roberto. Ele tem 62 anos. Engenheiro aposentado. Roberto sempre foi disciplinado com a saúde. Depois de um susto com colesterol alto aos 55, cortou drasticamente os ovos da dieta. No máximo 2 por semana. E sempre só a clara. Mantinha caminhadas diárias. Evitava gorduras. Fazia tudo certo. Pelo menos era o que ele achava. Aos 62, Roberto procurou ajuda porque não entendia por que estava tão cansado. Faço tudo certo, ele dizia. Caminho todo dia, como salada, evito fritura. Mas acordo destruído. Não consigo mais fazer as coisas que fazia antes. Meus netos querem brincar e eu não tenho energia. Quando analisamos a alimentação dele, ficou claro o que estava acontecendo. Roberto havia eliminado praticamente todas as fontes de colesterol, vitamina D e zinco da dieta. Ele achava que estava se protegendo, que estava fazendo a escolha responsável, mas estava privando seu corpo das matérias-primas para produzir testosterona. Roberto cometia 2 dos 3 erros sem perceber: o medo da gema e o café da manhã pobre em nutrientes. Ele tomava café com torrada integral e achava que estava se alimentando bem. Mas sua fábrica de testosterona estava operando sem combustível. O problema de Roberto não era o que ele estava fazendo. Era o que ele tinha parado de fazer. As informações que você está recebendo são educativas. Não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde que pode avaliar sua situação individual. Agora que você conhece as armadilhas, deixa eu te mostrar o caminho seguro. As 3 soluções que podem fazer diferença real na sua energia e na sua vitalidade. A primeira solução eu chamo de o ritual do ovo inteiro. A ação é simples e direta. Consumir 2 a 3 ovos inteiros, com gema, no café da manhã, pelo menos 5 dias por semana. Por que isso funciona? Cada gema fornece aproximadamente 186 mg de colesterol, que é a matéria-prima para a testosterona. Fornece 37 unidades internacionais de vitamina D, que é uma das poucas fontes alimentares desse nutriente tão importante. Fornece meio miligrama de zinco. E mais: colina, selênio, vitaminas B12, B5 e B6. Tudo em um único alimento. Pesquisas indicam que o consumo moderado de ovos, até 3 por dia, não aumenta o risco cardiovascular em pessoas saudáveis. Enquanto isso, fornece nutrientes essenciais para a produção hormonal. É um dos melhores custo-benefícios que existem na alimentação. Como você implementa isso amanhã? Compre uma dúzia de ovos hoje. Deixe a frigideira já separada na noite anterior em cima do fogão. Acorde 10 minutos mais cedo. Não precisa ser muito. Prepare os ovos de forma simples, mexidos ou poché. Coma antes de qualquer carboidrato. O que você pode esperar? Muitos homens relatam mais energia e disposição já nas primeiras 2 a 3 semanas. Estudos mostram que a suplementação dos nutrientes presentes nos ovos, como vitamina D e zinco,
pode começar a impactar níveis hormonais em 4 a 12 semanas de consumo consistente. Não é mágica, é biologia. Você está dando ao seu corpo o que ele precisa para trabalhar. A próxima solução é igualmente poderosa, e você pode implementar junto com a primeira. A segunda solução eu chamo de o preparo protetor. A ação é preparar os ovos de formas que preservem os nutrientes. Poché, cozido com gema mole, ou mexidos em fogo baixo com manteiga ou azeite. Por que isso funciona? Quando você mantém a gema mole, você preserva a biodisponibilidade da vitamina D e de antioxidantes como luteína e zeaxantina. Quando você usa uma gordura de qualidade, como manteiga ou azeite extra virgem, você melhora a absorção das vitaminas que são solúveis em gordura. A vitamina D, a vitamina E, a vitamina K. Todas presentes na gema. Quando você usa fogo baixo, você evita a oxidação e a formação de compostos prejudiciais. Estudos mostram que a forma de preparo pode afetar significativamente a absorção de nutrientes. Ovos cozidos com gema mole retêm mais nutrientes do que ovos fritos em alta temperatura. A diferença não é pequena. Como você implementa isso amanhã? Substitua óleo vegetal por manteiga ou azeite extra virgem. Para ovos mexidos, use fogo baixo, mexendo constantemente, e retire antes de ficarem secos. Para ovo cozido, 6 a 7 minutos é suficiente para uma gema mole e cremosa. Evite o micro-ondas. O cozimento irregular pode destruir nutrientes. Além de preservar os nutrientes, o preparo correto melhora a digestibilidade. Muitos homens relatam menos desconforto digestivo e maior saciedade quando preparam ovos em fogo baixo com gorduras de qualidade. Você come menos, se sente melhor e absorve mais. A terceira solução vai otimizar ainda mais a absorção desses nutrientes. A terceira solução eu chamo de a combinação sinérgica. A ação é combinar os ovos com alimentos que potencializam a absorção dos nutrientes. Vegetais verdes escuros como espinafre e couve, abacate, tomate e uma fonte de vitamina C. Por que isso funciona? Os vegetais verdes fornecem magnésio adicional, outro mineral essencial para a testosterona. Estudos mostram que homens com maior ingestão de magnésio têm níveis mais altos de testosterona. O abacate traz gorduras monoinsaturadas, que melhoram ainda mais a absorção de vitaminas lipossolúveis, além de fornecer potássio. O tomate contém licopeno, um antioxidante que protege as células de Leydig, aquelas mesmas células que produzem testosterona. E a vitamina C melhora a absorção do ferro presente na gema. A combinação cria um efeito sinérgico. Cada nutriente potencializa o outro. O resultado final é maior do que a soma das partes. Como você implementa isso amanhã? Adicione um punhado de espinafre aos ovos mexidos. Sirva com 1/4 de abacate ao lado. Inclua algumas fatias de tomate. Finalize com suco de limão ou uma laranja. Pronto. Você transformou um simples café da manhã em uma refeição otimizada para a saúde hormonal. Muitos homens relatam melhora na disposição, clareza mental e até na qualidade do sono após adotar esse padrão alimentar, por 3 a 4 semanas. Não é complicado. Não é caro. É apenas inteligente. Deixa eu te contar o que aconteceu com o Carlos. Ele tem 58 anos, gerente comercial. Carlos tinha um padrão parecido com o Roberto. Evitava ovos por medo. Pulava o café da manhã na correria. Quando comia ovo, fritava em óleo de soja com bacon. Mas Carlos decidiu fazer algumas mudanças depois de entender a conexão entre ovos e testosterona. Não foi uma revolução. Não foi uma dieta radical. Foram ajustes simples. Carlos passou a comer 2 ovos inteiros no café da manhã, preparados em manteiga com fogo baixo, acompanhados de espinafre refogado e meio abacate. Fez isso consistentemente, 5 dias por semana. As primeiras 2 semanas foram de adaptação. Carlos não estava acostumado a comer tanto de manhã. Sentia o estômago cheio. Teve alguma dificuldade inicial para encaixar isso na rotina. Mas ele persistiu. Manteve o compromisso. Na 4ª semana, algo começou a mudar. Comecei a acordar antes do despertador, ele me contou. Não aquele acordar arrastado, querendo voltar para a cama, mas com vontade de levantar, com energia. Na 6ª semana, a esposa dele comentou que ele parecia diferente, mais disposto, mais presente, mais ele mesmo. Carlos resume a experiência assim: meu corpo não estava quebrado.
Eu só estava negando a ele o combustível certo todos esses anos sem saber. Vamos juntar tudo. Agora você tem as ferramentas para se cuidar de verdade. Primeiro, entendemos que a testosterona é fabricada a partir de nutrientes específicos: colesterol, vitamina D e zinco. E que a gema do ovo é uma das fontes mais completas desses três elementos juntos. Sua fábrica hormonal precisa de matéria-prima para funcionar. Segundo, identificamos 3 armadilhas que podem estar sabotando sua produção hormonal. O medo da gema, que te faz descartar justamente a parte mais nutritiva do ovo. O café da manhã pulado ou pobre em nutrientes, que desperdiça a melhor janela do dia para alimentar seu corpo. E a preparação sabotadora, que destrói os benefícios do ovo antes mesmo de você comê-lo. E terceiro, descobrimos 3 soluções práticas que você pode implementar amanhã. O ritual do ovo inteiro, comendo 2 a 3 ovos com gema no café da manhã. O preparo protetor, usando fogo baixo e gorduras de qualidade. E a combinação sinérgica, adicionando vegetais verdes, abacate e tomate para maximizar a absorção. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar evitando ovos por um medo que a ciência já mostrou ser exagerado para a maioria das pessoas. Ou pode começar amanhã com 2 ovos no café da manhã. Preparados com cuidado. Combinados com vegetais. Não é uma dieta. Não é uma mudança radical que vai virar sua vida de cabeça para baixo. É apenas um ajuste que respeita o funcionamento do seu corpo. Pequenas escolhas, repetidas com consistência, constroem resultados que você vai sentir na sua energia, na sua disposição, na sua qualidade de vida. Você passou a vida cuidando de todo mundo, da família, do trabalho, das responsabilidades, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Agora é hora de cuidar de você. Não porque você está quebrado, não porque há algo errado, mas porque você merece se sentir bem. Você merece ter energia. Você merece viver seus melhores anos com vitalidade. E às vezes, cuidar de você começa com algo tão simples quanto um ovo. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta nos comentários. Qual desses 3 erros você reconheceu em si mesmo? Ou qual das 3 soluções você vai começar a implementar primeiro? Eu leio todos os comentários e adoro saber como essas informações estão impactando a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Eu sou Doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo. As informações apresentadas são baseadas em estudos científicos, mas cada pessoa é única. Se seus sintomas são persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um profissional de saúde, que possa avaliar sua situação individual. Se você tem condições específicas, como colesterol alto diagnosticado, diabetes ou doença cardíaca, consulte seu médico antes de fazer mudanças significativas na dieta.